Tudo bem? Boa tarde. E você, como está? Estou bem. Já vou pedir desculpa se tiver algum cachorro latindo, ou gato miando, ou gato latindo e cachorro miando, também tá tudo certo, tá? Porque hoje eu estou aqui de casa fazendo essa live com vocês. Tudo bem com vocês? Beleza. Tudo tranquilo? Então, hoje o objetivo é a gente falar um pouco sobre câncer de mama e exercício físico. É um prazer enorme estar aqui com dois grandes especialistas em oncologia. Agradecemos a Oncologia da Santa Casa ter feito esse convite e ter realmente acreditado o quanto que isso é importante no cuidado geral dos pacientes. O câncer de mama, estima-se pelo INCA que ele vai ter cerca de mais de 66 mil casos novos no ano de 2020 e 2021. Campinas, o câncer de mama representa 30% dos tipos de câncer de mama das mulheres que são diagnosticadas com câncer. E um ponto para reflexão para a gente é que 45% dos pacientes com câncer de mama de Campinas já são diagnosticados numa fase mais avançada da doença. Isso me chama bastante atenção porque é um pouquinho diferente da região sudeste, que esse valor é um pouquinho menor. Ou seja, como que a gente pode, através do exercício físico, primeiro, diminuir a incidência do câncer e segundo, se realmente a mulher tiver o câncer, como que é a relação com a atividade física? Então, esse é o objetivo da gente estar aqui hoje e eu estou aqui com o doutor Rafael Luiz. Ele é oncologista do Grupo Sonho, trabalha na oncologia da Santa Casa de Valinhos, que hoje está fazendo essa live, e a doutora Isa Pinheiro, que também é oncologista do Grupo Sonho, fellow do Grupo Sonho, e também trabalha na oncologia da Santa Casa de Valinhos. Doutor Rafael, vou passar a palavra para você, falar um pouquinho para a gente sobre fisiologia e prevenção. Legal, boa tarde, bem-vindos aí à nossa live aí especial. Agradeço o convite da Santa Casa de Valinhos, da Renata, e a presença da doutora Isabela. Então, é uma coisa que a gente sempre se pergunta, e muitos pacientes vêm perguntar, né? Qual que é a relação, por que o exercício físico tem tantos benefícios, não só na questão de saúde mental, mas também fisiologicamente. Por que o exercício físico é bom para o coração, por que o exercício físico é bom, inclusive, para a prevenção de câncer. Então, fisiologicamente, né, especialmente para o câncer de mama, o exercício físico promove, né, a perda de peso, promove um metabolismo mais adequado do corpo e com a relação entre peso, obesidade e produção hormonal, existe uma relação mais direta com a maior incidência do câncer de mama em pessoas obesas, em mulheres obesas. Então, o exercício físico, sendo a principal ferramenta para redução de peso, para controle, né, da obesidade, ela leva a uma menor exposição hormonal das células daquela paciente. E isso ajuda tanto na prevenção, que é o que a gente vai falar aqui também, mas também no bem-estar, na recidiva, então na volta do câncer. Então ajuda também durante os tratamentos do câncer. E um dado muito importante que a gente tem é que o exercício físico já é provado, né, que a atividade física regular, e é isso que muita gente às vezes tem dificuldade de fazer, né, reduz entre 12% e 20% o risco de ter câncer de mama. Então já começa por aí, porque já evita da doença de se desenvolver, além dos benefícios que a gente vai falar posteriormente sobre a redução da recidiva e do bem-estar posteriormente. Então acho que isso é o ponto inicial. Então, doutor Rafael, só para a gente conseguir sumarizar aqui, né? Fato que o exercício físico ele proporciona prevenção do câncer. Fato? Sim ou não? Fato. Sim. Fato. O outro fato, que tipo de exercício físico e em que quantidade uma mulher deve fazer as atividades e que tipo de atividade física ela deve fazer? E nesse ponto é muito importante, porque são duas considerações que a gente tem que ter. Em relação à prevenção,
ao exercício físico regular indicado para todos os pacientes, independente se tem câncer de mama ou não, a OMS, através de estudos já feitos, bem grandes, bem robustos, defende a prática de pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Isso para prevenir não só câncer de mama, mas doenças cardiovasculares também. Existem algumas considerações de atividades físicas mais intensas, pode ser a partir de 75 minutos por semana, já é suficiente. Não quer dizer que tem que fazer 75 e pronto, não. Geralmente, quanto mais, melhor. Qual exercício físico? Caminhada moderada ou intensa, corrida, qualquer tipo de atividade com bicicleta, esportes de diversão, né? Sei lá, tênis, futebol, todos esses esportes, né, que promovem gasto calórico e promovem aumento da frequência cardíaca e são considerados como atividades físicas. E um ponto importante é a regularidade. Então não basta, idealmente, né? Vou fazer 150 minutos num dia e tá bom. É melhor você fazer 30 minutos 5 vezes na semana do que você fazer 150 minutos de uma vez e falar assim, segunda-feira já paguei, tá pago, só na segunda-feira que vem que eu faço 150 minutos de novo. Então tem todas essas questões, mas basicamente 150 minutos. Agora, tem outro ponto, que é quando a paciente já tem o câncer de mama e tem indicação de fazer atividade física, isso é uma indicação já estabelecida, e o ideal é que essas pacientes, sejam em tratamento ou pós-tratamento, em segmento, façam pelo menos 9 METs. O que são METs, né? METs são unidades de medida de quantidade de atividade física, que levam em conta a intensidade e a duração. Então, 9 METs corresponde a 3 horas de caminhada por semana, uma caminhada moderada. Então, isso claro, é um exemplo, né? Uma caminhada moderada, e existem várias tabelas que mostram, né? O quanto de MET equivale cada tipo de atividade física. Não sei, se você faz futebol, beach tênis, que está na moda, né? Tênis, você pode consultar essas tabelas para saber. Então, 9 METs por semana, mais ou menos 3 horas de caminhada. Então, vamos lá, mulherada. Um recado para a mulherada, doutor Rafael. Vamos prevenir como? 150, 180 minutos, de acordo com a OMS, por semana de atividade. Não faça tudo um dia só, divida isso durante a semana. E uma alimentação saudável, outros fatos que não é o assunto da live hoje. Mas isso seria uma prevenção, né? Não basta só atividade física, né? Exatamente. E para as pessoas, as mulheres já com diagnóstico de câncer, que elas façam uma movimentação do seu corpo durante 3 horas, pelo menos, por semana. Porque às vezes é difícil, doutor Rafael, a gente achar essas tabelas de MET. Então vamos simplificar, 3 horas por semana, no seu tempo, do jeito que você realmente se sinta bem. É isso mesmo, doutor Rafael? Podemos fazer dessa forma? Isso, sem dúvida. Lembrando sempre se você tem alguma sequela de algum tratamento que você fez, sempre perguntar para o médico, né? Doutor, vou fazer tal atividade, né? Vou me matricular na academia. Posso fazer? Tranquilo? Ou preciso de alguma orientação mais específica? Né? Tá joia. Doutora Isabela, agora eu queria fazer uma pergunta para você. Os pacientes, claro, né, no pós-operatório, né, a gente sabe que dependendo do tipo de cirurgia, dependendo do comprometimento da cirurgia, a paciente pode tolerar ou não determinados exercícios ou podem até estar um pouco mais fragilizadas, não querendo fazer exercício. Mas eu queria a sua opinião e opinião técnica e científica de se realmente faz bem o exercício físico nesse pós-operatório do câncer de mama. O que você tem para dizer para a gente sobre esse assunto? Primeiro, boa tarde. É ótimo estar aqui com vocês, com você, Renata, com você, Rafael. Acho que é um tema que vem sendo muito discutido e que a gente precisa continuar discutindo de uma maneira que chegue para o paciente, que chegue para a família do paciente.
em relação a esse tema dos pacientes que já passaram dessa fase da prevenção primária, estão numa prevenção secundária, estão num momento de pós-tratamento, um pós-tratamento cirúrgico, que, como você comentou, é diferente para cada um, dependendo da extensão da cirurgia, dependendo de comorbidades que o paciente já possa ter previamente. Realmente, o impacto que isso tem na vida é realmente bem individual. O que eu gosto bastante de ressaltar é que isso é uma coisa bastante estudada, realmente tem essa discussão sobre se é bom, se é seguro, o que pode fazer, o que não pode fazer. Na nossa rotina do consultório, a gente já vê muito isso, essas questões, essas demandas. Então, foram feitos, sim, estudos para responder isso de forma científica. E o que a gente tem de dado? A gente tem que, sim, é seguro fazer atividade física, mesmo as pacientes que tiveram cirurgias extensas, que ficaram com alguma sequela motora, por exemplo, em relação à sensibilidade, à extensão, à abdução do braço. Realmente é importante fazer. Para muitos pacientes, no primeiro momento pós-cirurgia, o que é recomendado é realmente um cuidado de fisioterapia, no sentido ali de recuperação da função do membro. E aí, ao longo das semanas, ao longo dos meses, isso vai ser mantido, o resultado positivo dessa primeira intervenção com a atividade física. Que aí vai ser tanto para ajudar no fortalecimento muscular, na melhorar a parte de sensibilidade, a parte motora, a parte neurológica mesmo. E, claro, vai ter o benefício para todo o corpo. Para essas mulheres, é indicado que sim, faça-se a atividade física, de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua resistência, claro, com o intuito sempre de progressão. Então, como o Dr. Rafael já citou, inicialmente é melhor fazer 30 minutos, depois, às vezes, de 30 dias, a paciente está aguentando fazer 40 minutos, 45 minutos. Então, não há por que fazer um X, chegar naquela meta e parar por ali. Não, a gente vê benefício dessa progressão. Como ele mesmo também já comentou, tanto para a própria questão do câncer, para a recuperação da cirurgia, para ter uma reabilitação funcional da paciente. Né? A paciente que tem uma melhor massa muscular, ela consegue fazer melhor suas atividades diárias. Então, ela consegue subir escadas melhor, então ela vai ter melhor equilíbrio, ela consegue carregar melhor a bolsa, as compras do supermercado, as compras do shopping. Tudo isso é muito mais fácil, porque a massa muscular, a mobilidade do braço, isso está indo bem. Então, isso faz parte, sim, do processo pós-operatório. E uma coisa que é interessante é que tem uma recomendação das pacientes utilizarem uma meia de compressão. Não precisa ser uma meia compressora, como aquelas meias que a gente utiliza de varizes, que são realmente média ou forte compressão. É só realmente para estimular a circulação linfática ali no local, melhorando assim a circulação, e que a longo prazo isso também previne o linfedema. Então, até aproveitando um pouco do que o Dr. Rafael comentou no início, sobre o controle de peso e tudo mais, a atividade física, por conta dessa questão muscular, linfática e o controle do peso, como ele já tinha comentado no começo dessa nossa conversa, são fatores que previnem o linfedema, que é uma das principais complicações cirúrgicas e uma das coisas muito temidas pelas pacientes. Tanto por questão estética, quanto por questão funcional mesmo do braço. Então, a gente já tem embasamento científico, sim, para orientar isso e para a paciente seguir isso, porque, sim, é seguro e é benéfico. A gente tem várias pacientes que estão aqui junto conosco e eu tenho certeza que elas vão tirar algumas dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida, manda aqui pelo chat, que a gente faz essas perguntas que são super importantes para o Dr. Rafael e para a doutora Isabela. Isa, falando especificamente de benefícios de sobrevida, né? A gente fala bastante sobre prevenção, sobre a importância da mulher realizar, especificamente a mulher nesse momento, porque a gente está falando de câncer de mama e a incidência é muito maior na mulher do que no homem, realizar atividade física de uma maneira de prevenção do câncer de mama. Mas aquela mulher que já tem o câncer de mama, você já falou dos benefícios do pós-operatório,
mas eu queria saber se já existem estudos que realmente mostram que o exercício físico, ele traz algum tipo de benefício na sobrevida das pacientes, né? Se ele aumenta a expectativa de vida dessas pacientes, ou se ele proporciona, pelo menos, vida com mais qualidade para essas pacientes. Sim, ambas essas respostas já foram respondidas e ambas tivemos resultados positivos. Em relação à qualidade de vida, é como a gente comentou agora há pouco, realmente a questão da funcionalidade do organismo, então a capacidade de equilíbrio, capacidade de atividades diárias, a atividade física favorece parte cardiovascular, melhora a questão de estresse oxidativo do corpo, que inclusive previne até outras doenças além do câncer de mama, doenças de coração, doenças de cérebro, diabetes, depressão. Sabemos ainda que em relação à expectativa de vida, sobrevida das pacientes, sim. Então, fazer atividade física é uma parte do tratamento do câncer de mama. É uma estratégia para prevenção da recorrência do câncer de mama. Então, o que nós vemos? Nós vemos que pacientes, inclusive principalmente as pacientes que têm tumores com receptor hormonal positivo, que são os tumores luminais, que são aquelas pacientes que utilizam comprimidos depois do tratamento principal, com cirurgia, mesmo aquelas que precisam de quimioterapia, elas podem ter uma redução de chance de recorrência de até 50% fazendo atividade física. Então, assim, metade das pacientes que fazem, né, o tratamento, contando que todas ali vão fazer atividade física, vão conseguir evitar a recorrência da doença só com atividade física, sem ainda o benefício que a medicação e os outros tratamentos que foram feitos vão acrescentar isso. Então, realmente, assim, são valores muito exuberantes. A gente tem que realmente divulgar essa questão da atividade física. A atividade física é, sim, para melhorar a qualidade de vida da paciente que está em tratamento ou que fez tratamento e também para ajudar ela a viver mais. Então, a paciente que faz atividade física, ela vive mais e ela vive melhor, que são realmente os grandes objetivos de qualquer tratamento que a gente venha propor. E é importante, Isabela, deixa eu só adicionar uma coisa, é que lembrar que alguns tratamentos, quimioterapia, às vezes tratamentos medicamentosos que a gente tem benefício até menor, numericamente, do que esse benefício da prática de atividade física. Claro, guardadas as diferenças dos estudos, metodológicas, mas aí as pacientes às vezes vêm, uma paciente sedentária que não faz nenhuma atividade física, apesar de ter a capacidade de fazê-la, e o tratamento tal que teve um benefício menor, muitas vezes, do que a própria atividade física regular com o tempo que a gente já conversou aí. Então, é importante lembrar isso, que é um tipo de tratamento, não só um tipo de prevenção, mas de tratamento para a doença. Sim, com certeza. Eu fico aqui pensando, né? A gente tem aqui também alguns fisioterapeutas que estão junto com a gente. A Juliana parece que está aqui também, a Juliana Lenze está aqui, entrou também. Eu tenho um pouco de receio. Será que os profissionais hoje, nas academias, estão preparados para receberem essas pacientes? Será que eles conseguem saber, por exemplo, a gente pode ter paciente fazendo crossfit, algo assim mais radical e tudo, mas será que o acolhimento desses profissionais dentro das academias, eles sabem realmente o tipo de exercício físico que aquela paciente necessitaria? Porque, assim, é muito tranquilo a gente falar, é importante, tem referências bibliográficas interessantes, estudos mostram a eficácia, mas esse acolhimento, né? A gente, mesmo sem câncer, às vezes não está afim de fazer exercício, se sente um pouco mais cansada, né? Tem dias que você não consegue fazer. Eu fico um pouco com receio. Vocês acham que todo e qualquer profissional é comum? Ou seja, se ele sabe dar aula para uma paciente com cardiopatia, ele também sabe dar uma aula para paciente com câncer de mama, quanto para uma mulher que não tem nenhum tipo de doença? É igual? Eu acho que, já pegando a palavra aqui, deixo a Isa falar também depois, eu acho que, em geral, a Juliana pode me desmentir, mas, em geral, os fisioterapeutas e educadores físicos não estão tão preparados para receber esse paciente. Então, geralmente, a gente precisa de uma atenção mais especializada, de um fisioterapeuta oncológico ou que tem alguma experiência, né, uma formação mais específica nessa área. Mas eu imagino que
teoricamente, né, na formação desses profissionais, idealmente eles deveriam ter essa noção já desde da faculdade, tanto o educador físico quanto o fisioterapeuta, que são os mais indicados para fazer essa orientação de qual atividade, né, qual o peso, se está fazendo certo ou não, se está fazendo o movimento correto ou não, que são pontos muito importantes na hora de você indicar realmente uma atividade física para uma paciente. Não sei o que a Isabela acha, enquanto a Renata tenta entrar novamente, que ela caiu aqui, mas queria ouvir a opinião da Isabela também quanto a isso. Eu concordo com você. Acredito que realmente é um desafio, que a gente ouve muitos relatos das pacientes conosco, de não serem... Eu não acho que é a questão do acolhimento, eu acho que é a questão realmente desse estímulo, de entender as particularidades que esse momento vai demandar. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que é um desafio para o profissional que está ali, né? Eu acho que essa paciente, sim, tem que ser vista como uma motivação, até para que aquele profissional, se ele não teve acesso durante sua formação, ou se não teve uma experiência clínica, ou uma experiência na prática mesmo, né? Não houve aquela demanda até aquele momento da sua carreira, que surge, então, a oportunidade ali de estudar, de se aprofundar, de adquirir um conhecimento novo, de realmente aceitar aquele desafio e compartilhar esse desafio dele no sentido do profissional atender a demanda de novos dessas pacientes, então o profissional realmente melhorar a sua qualificação, caso não tenha tido oportunidade previamente, e também da paciente ali naquele momento de vida que ela está. Então, eu acho que é até um desafio ali que eles podem compartilhar. Mas realmente vejo que, como concordo com você, que infelizmente não é uma coisa automática. Nem sempre a paciente vai chegar e vai ser compreendida, suas demandas vão ser atendidas a pronto. Eu acho que realmente, às vezes, é um processo ali, né? E aí isso é um processo que tanto profissional e paciente podem viver juntos, né? No sentido de realmente vencer aquele desafio naquele momento. Adorei as respostas. Eu acho que eu teria outras perguntas para fazer, mas acho que é de uma outra live, né? Se vocês estão dizendo que o exercício físico faz parte do tratamento, o plano de saúde deveria pagar, o SUS deveria pagar, deveriam ter profissionais qualificados dentro dos hospitais, dentro das clínicas, dentro do SUS, ou seja, deveria ter um reembolso desses tipos de profissionais, seja pelo SUS, seja pelo departamento privado, mas a gente hoje está falando de exercício físico de uma maneira geral, dos benefícios. Eu acho que cabe depois a gente fazer uma live sobre se tem tanto benefício assim, por que não? Por que não essa cobertura? Por que não essa especialização desses profissionais também? Eu acho que isso é importante, porque as coisas que poderiam ser boas também, se você pega um profissional não preparado, pode causar algum dano também para alguns pacientes, né? É a minha leitura, né? Olhando assim um pouquinho do que eu conheço das pacientes que estão até aqui hoje com na live conosco. Mas falando de benefício, né, Rafael? Acho que vamos deixar esse lado político para um outro momento. Eu sei que você gosta de custo-efetividade, já estou aqui com várias ideias para a gente fazer. Mas falando especificamente do benefício do exercício físico, a Isa falou dos estudos que se tem hoje, que demonstram realmente que durante o tratamento ele é importante, da importância também no pós-operatório, mas em termos de qualidade de vida, né? A gente sabe que o exercício físico ele diminui a ansiedade, diminui o estresse, né? Seja de paciente com câncer ou não, né? A gente sabe do benefício que ele tem. Eu acho que ele ultrapassa a estética e sim, hoje ele fala de vida, né? O exercício é vida, né? E falando especificamente disso, quais são os benefícios que o exercício pode proporcionar para os pacientes com câncer e aqui especificamente com câncer? Acho que a Renata caiu novamente, mas eu acho que eu entendi a pergunta dela. Então, os benefícios principais, né, ademais da questão da sobrevida e da prevenção, desculpa que ela já está voltando, deixa eu só autorizar ela aqui. Também inclui a parte emocional. Então, o paciente muitas vezes, quando está tratando um câncer de mama, está passando por um momento, né, emocionalmente mais intenso. Então, tanto a parte de depressão quanto de ansiedade, o exercício, por mecanismos hormonais mesmo, ajuda a melhorar esse controle. Não só isso, a questão de imagem corporal,
que muitas vezes na paciente com câncer de mama, por causa da relação da mama com sexualidade, com a imagem social da paciente, né, muitas vezes é abalada, o exercício físico também ajuda, isso já tem evidência de que ele ajuda nisso. E eu acho que um ponto mais importante é que muitas vezes, às vezes não fecha na cabeça de muitas pacientes. Elas vêm perguntando assim, e para o cansaço, o exercício físico vai me cansar mais. Então, para o cansaço da químio, para o cansaço do tratamento, eu não vou fazer exercício físico, vou me poupar, vou ficar de repouso. Então, isso é uma falácia, né? Assim, idealmente, o exercício físico continua indicado mesmo durante o tratamento quimioterápico, claro, sempre adaptado ao quanto o paciente consegue. E existe um círculo, na verdade, que não é vicioso, é virtuoso, entre exercício físico, melhora da força, melhora da capacidade vital, né? Capacidade aeróbica do paciente, e isso levando a menor fadiga para as atividades diárias. Então, por exemplo, você faz a atividade física regular ao longo do tempo, por muitos meses, né, constante, você consegue subir melhor uma escada sem cansar. E aí, quando você for fazer quimioterapia, às vezes você vai ficar com uma fadiga um pouco maior. Essa capacidade melhor ajuda a combater os sintomas de fadiga. Então, essa falácia de o exercício cansa e o cansar vai me deixar mais fadigada, não é certo, e o ideal é você tentar fazer atividade física mesmo para trazer esses benefícios todos. E lembrar, né, um dado muito importante que a gente às vezes assusta é que 10% das mortes prematuras, ou seja, antes do tempo esperado, são relacionados ao sedentarismo, são ligados diretamente ao sedentarismo, mortes em geral. Seja por câncer de mama, seja por outras doenças. Então, movimentar é muito importante, seja do jeito que você conseguir, né, encaixar na rotina. Olha, gente, eu tô caindo bastante, né? Mas nessas quedas eu vou fazendo exercício físico, né? Porque cai, levanta, você faz um exercício físico. Mas tudo bem, são problemas que a gente tem que conviver nessa modernidade toda, né? Se não fosse assim, não estaríamos aqui os três batendo esse papo com esse público gostoso assistindo. Falando um pouco de sedentarismo e vida moderna, né? A gente falar de sedentarismo hoje muitas pessoas falaram, durante a pandemia eu engordei, durante a pandemia eu comi mais, durante a pandemia eu não fiz exercício. E, querendo ou não, a pandemia faz parte dessa vida moderna que a gente vive, né? Ela é um processo também. E eu queria saber dos dois, assim, o que vocês têm de mensagem para deixar para a população, de uma maneira geral, para deixar para os pacientes com câncer, sobre essa vida moderna e o sedentarismo e essa incidência do câncer que não para de crescer. Isabela, pode começar. Eu acredito que, na verdade, justamente por conta da pandemia, a gente teve que ficar um pouco mais afastado, um pouco mais limitado, dependendo de algumas situações. E aí eu acho que agora realmente é um bom momento para a gente recomeçar, retomar, ou até começar alguma coisa. Então, alguma atividade física, por exemplo, ao ar livre, igual uma caminhada, que a gente já deixou realmente anteriormente, iniciar alguma atividade em grupo, permitir que a gente faça alguma atividade física, que faça algo que faça bem para nosso corpo, para nossa mente, porque a gente vai ter a oportunidade de conhecer pessoas, de trocar experiências, de aprender, de conviver, que são coisas que realmente a pandemia às vezes trouxe uma certa limitação. Eu acho que a gente tem que utilizar os recursos, tem que realmente ir atrás e utilizar essas informações na prática. Então, realmente, eu acredito que nesse momento a minha sugestão seria fazer atividades em grupo, procurar atividades ao ar livre, mas realmente, como o Dr. Rafael comentou, movimentar-se. Isso. E eu acho que a minha mensagem é assim, o nosso corpo ainda não evoluiu para o tanto que a gente evoluiu da parte tecnológica. O nosso corpo ainda precisa de movimento. A gente tem que se movimentar, seja do jeito que for. Então, encaixar na sua vida, na sua rotina. Tentar subir escada quando é possível, em vez de usar o elevador. Passear com o cachorro, né? Passear com o cachorro, ir mais longe com o cachorro um dia. Passear mais vezes com o cachorro. Fazer uma caminhada com um amigo. Num lugar e à medida que vai passando as semanas caminhando cada vez mais.
ou aumentando a intensidade. E eu acho que uma coisa que aconteceu essa semana que serve para a gente pensar nisso foi a queda do WhatsApp. Né? Caiu o WhatsApp, caiu o Facebook, caiu Instagram. E aí teve gente que ficou assim, gente, e agora? Né? O que eu tenho que fazer? Eu não estou sem nada para fazer. Vai se mover. Então a gente tem tempo. A gente só está preso muitas vezes às telas, ao computador, e se libertar disso em algum momento do dia é importante. A gente tem que tentar se policiar para isso. E, para aqueles que têm mais dificuldade, como eu também, tem algumas ferramentas. Então, algumas sugestões claro, se inscrever numa academia, que, claro, você pagando, você lembra que você tem que ir, você tenta exigir uma rotina sua, né? Mas também fazer atividades em grupo, como a Isabela falou, e outra coisa é o smartwatch, para quem tem, ou mesmo folhetos, né? Assim, folhetos de programação, de uma rotina bem definida, que você cola, não sei, da parede do quarto, na parede da cozinha, na geladeira, para lembrar, olha, segunda-feira é dia disso, terça-feira é dia de descanso, quarta-feira é dia de correr em volta do quarteirão tantas vezes. Então, uma coisa mais regrada, rotineira, para você não levar o exercício físico como uma obrigação, mas como algo que vai melhorar a sua vida. Fantástico, gente. Eu acho que foram dois advices, né? dois pontos importantes que vocês passaram aqui. E a gente já falou de algumas coisas do tipo tempo, tempo por semana, só para a gente voltar um pouquinho, Rafael e Isabela. Tempo por semana, intensidade versus o tempo, em curtas palavras. Seja pacientes, seja pessoas que estão buscando a prevenção, quanto tempo de exercício por semana tem que ser feito? Pelo menos 150 minutos por semana de atividade física. 150 minutos. Num dia só serve? Não. Tem que fazer idealmente não. Qual é o ideal? O ideal é regularidade. Então, é melhor que seja 30 minutos, 5 vezes por semana, do que realmente ficar um período todo de um dia e depois acabar ficando no sedentarismo. Ótimo. E onde entra o alongamento nessa história toda? Isso é importante, né? O ideal, né? Os estudos mostram que o ideal é não só fazer atividade física, mas combinar modelos, né? Combinar tipos. Então, além de você fazer atividade aeróbica, como uma caminhada, uma corrida, você também inclui exercícios de resistência e alongamento. Então, exercício de resistência, musculação, alguma coisa, pilates, um exercício que promova, né, a atrofia muscular. E o alongamento melhora a flexibilidade, e a flexibilidade é também outro círculo virtuoso com o exercício físico. Melhorando a flexibilidade, você consegue fazer mais e melhor, né, aguentar mais e melhor as atividades físicas e as atividades do dia a dia. Então, você ter mais flexibilidade ajuda em você manter sua atividade normal, de agachar para pegar alguma coisa, para subir num lugar para fazer alguma coisa na sua casa, para cozinhar e pegar alguma coisa mais pesada, para trabalhar no jardim, enfim. Então, são várias coisas que a flexibilidade pode ajudar também, e o alongamento deve ser incluso nas atividades rotineiras. Existe uma discussão aí, e isso a gente não vai entrar mesmo na discussão, que é se é antes ou depois da atividade. A gente precisaria de um educador físico especialista nessa parte, porque tem gente que fala que é antes, tem gente que fala que é depois, é igual a história do ovo. Então, na dúvida, faz sempre, né? Então, eu acho que são esses pontos. Tá joia. Alguém tem dúvida, gente? Pode colocar as dúvidas aqui embaixo. Assim, batendo palminha, mandando coração, mas ninguém mandou pergunta ainda. Se tiver alguma pergunta, eu mando para vocês. Isa, só para a gente fazer esse bate-bola também com paciente mastectomizado, com limitação cirúrgica, né? Você falou da faixa. Pode repetir, por favor? Sim, existe realmente uma orientação de como uma meia de compressão. Não precisa ser uma compressão apertada, igual a gente utiliza das varizes para melhorar a circulação das pernas.
é realmente por um apoio. Então, eles falam que pode ser tanto um enfaixamento, uma bandagem, ou existem até umas meias próprias para os braços. E isso vai realmente melhorar a performance do braço e a resposta do exercício. Então, realmente, para pacientes mastectomizados, para pacientes que realmente fizeram esvaziamento axilar, essa medida, esse pequeno detalhe durante a atividade física, tem um impacto muito grande na prevenção do linfedema. Então, realmente, é um extra que a gente consegue acrescentar além da própria atividade física. Mas sim, é seguro fazer, tem que fazer. E melhora o linfedema, e você também colocou sobre a importância da manutenção do peso ou a perda do peso para também melhora do linfedema. É isso mesmo, doutora Isa? Sim. Os dados, né, trazem para a gente que pacientes que têm um peso, uma manutenção do peso, então que não enfrentam essa oscilação de engorda e emagrece, elas têm sim uma chance menor de ter linfedema. Então, o peso mantido, o peso controlado, ajuda não só na questão hormonal, como o Dr. Rafael já explicou para a gente previamente, mas ajuda sim na questão da circulação, na questão muscular, e com isso a gente tem o benefício de prevenir o linfedema. E quando a gente fala de exercícios de repetição, tipo golfe, tênis, beach tênis, qual é a recomendação para os pacientes do pós-operatório? Existem grandes discussões sobre isso. Na realidade, a conclusão de tudo isso é a questão da regularidade. Então, você precisa fazer com regularidade o alongamento. Então, você não pode ter uma musculatura encurtada, uma musculatura restrita. É importante uma boa trofia muscular. Então, é importante que o seu músculo tenha condições de fazer esse tipo de exercício. E aí, aos poucos, sim, fazer atividade de repetição. Não se recomenda-se fazer já uma atividade de repetição por longos períodos de tempo sem ter esse despreparo. Mas não há problema nenhum em fazer, desde que seja da maneira certa, provavelmente com orientação, como a gente discutiu aqui, de um fisioterapeuta, de um educador físico, que tenha essa informação, que tenha essa consciência e que vai permitir que essa paciente viva esse momento de jogar golfe, de jogar tênis, de fazer qualquer outra atividade que possa ter algum momento ali de repetição. E eu acho importante lembrar que no pós-operatório imediato, né, eu acho muito importante a orientação do mastologista. O mastologista ali na pós-operatório, né, primeiro mês, segundo mês, né, os primeiros meses aí pós-mastectomia ou quadrante mesmo, o mastologista entra orientando e até com a ajuda do fisioterapeuta sobre quais exercícios e qual intensidade, porque é um momento mais crítico aí, né, para cicatrização, para a questão da retirada de linfonodos, que muitas vezes é necessária. Então, é muito importante, né, as pacientes perguntarem ao seu mastologista e tenham um contato bem franco com ele ou com ela. Tem várias ideias já. Já temos várias lives extras. Mastologistas, um educador físico, um fisioterapeuta e um oncologista, uma roda de conversa, isso seria interessante. Falar um pouco se realmente faz bem, faz a diferença na vida do paciente. Por que não a cobertura pelos planos de saúde, pelo SUS, desse tipo de cuidado, né, com essas pacientes? Então, são vários pontos. E eu queria lançar aqui uma hashtag Sonhe e Movimente-se. Sonhe e Movimente-se. Eu acho que isso é importante, a gente se movimentar. Então, vou lançar essa hashtag aqui para a gente, quando fizer exercício físico, bota a hashtag Sonhe e Movimente-se, marque o Grupo Sonhe, marque a Santa Casa de Valinhos, ou a Oncologia, que a gente reposta, porque a gente vai fazer um movimento aí para as pessoas sonharem e movimentarem-se para realmente evitar o câncer ou ter aquelas que já têm o câncer, tenham mais qualidade de vida e maior expectativa de vida com o câncer. Chegamos um pouquinho aos minutos finais e eu queria fazer um bate-bola com vocês dois, né? Sair um pouquinho do protocolo. E aí, doutor Rafael, exercício toda semana? Sim ou não? Eu faço toda semana, 3 vezes na semana pelo menos. E eu tento variar. Então, atualmente eu tenho feito exercícios aeróbicos com anaeróbicos, né? Eu faço crossfit, que é o treinamento funcional. Em alguns momentos eu também pratico beach tênis.
e algumas corridas também. E eu quero saber da doutora Isa também, como que ela tem feito na atividade física dela. Vai lá, Eu tenho Isa. feito 2 vezes na semana só. Vou ficar devendo essa terceira. Tenho feito. Vou ter que ser precursora da hashtag, colocar ela na prática. Eu vou ter que começar hoje ou amanhã já, para completar as 3. Mas realmente tenho feito mais caminhadas, faço alongamento praticamente todos os dias em algum momento. E estou sendo acompanhante lá, aprendiz do beach tênis para melhorar a parte aeróbica. Gente, e a Renata? Eu sou literalmente a sacizinha do esporte, não é isso, Rafa? Ela é da pessoa que mais fez exercício físico do Grupo Sonhe no ano de 2020. Não é isso, Rafa? Esse ano, a gente apresenta a vocês aí, todo mundo que está na live, a ganhadora do primeiro sacizinho de atividade física e vida saudável, que foi a Renata. Foi, assim, uma surpresa para todos na hora, mas uma grata surpresa, porque ela realmente se superou nesses últimos meses e é isso que a gente vai tentar estimular com essa nova hashtag aí, Sonhe em Movimentos. Né, gente? Porque quando você começa a amadurecer, não envelhecer, a amadurecer, o que você mais espera é ter um pouco de qualidade de vida. E se a gente lê e bota na prática o que a gente estuda, a gente realmente tem que efetivar. Não adianta ficar só da boca para fora. Rafa, suas mensagens finais para o pessoal que está aqui nos assistindo. E eu peço que você grave essa live. Muita gente aqui está falando para a gente fazer live em outros serviços, com outros pacientes. Então, se você puder, no final, gravar, a gente solta ela pelo YouTube depois. Mensagens finais? Antes de eu dar minha última orientação, eu quero saber como eu gravo a live. Eu vou te ensinar quando a gente acabar. Tá. Mas minha mensagem é: nosso corpo precisa de movimento. Movimento tem que ser regular e regularidade com movimento é prevenção e tempo de vida. Isa, suas mensagens finais? Eu acredito que sim, a gente sempre pode melhorar em alguma coisa, a gente sempre pode construir um novo hábito, a gente sempre pode mudar nossa rotina. Então, eu realmente acredito que a gente pode acrescentar atividade física nisso, ter como um objetivo, priorizando sempre a qualidade de vida e a saúde que isso pode trazer pra gente. Independente do momento de vida que a gente esteja, independente da idade, independente se é para prevenir algum tipo de doença, se é para ajudar a tratar. Eu acho que realmente é bem válido. Doutora Isa, doutor Rafael, é sempre um prazer enorme estar com vocês discutindo, assim, pessoas que realmente têm um astral super positivo, têm uma parte da ciência muito forte juntamente com os pacientes, e o que faz realmente a diferença na vida para os pacientes, que o nosso propósito é esse, é cuidar, né, de todas as pessoas e dos pacientes, né, que estão conosco, principalmente nesse momento, né. Todo mundo pode se superar, né, por isso a surpresa do meu prêmio, porque eu era extremamente cozida, como eu falo, não fazia exercício nenhum, e virei em 2020 realmente uma pessoa que, através da influência de vocês, comecei a fazer atividade. Então, eu lanço aqui essa hashtag, Sonhe em Movimentos, marque o Grupo Sonhe, porque a gente precisa sonhar juntos em ter uma qualidade de vida melhor, um futuro melhor, não só com relação ao câncer, mas de outras doenças também. Agradeço a presença de todos vocês, mais uma vez, doutor Rafael, doutora Isa. Agradeço a Oncologia da Santa Casa, o Plano de Saúde da Santa Casa de Valinhos, pelo apoio, por ter acreditado e incentivado a fazermos essa live. Nós vamos encerrar, mas antes de encerrar, eu vou ensinar para o doutor Rafael. Ao encerrar, você coloca salvar vídeos. Só isso. Muito obrigada, Maravilha. Gente. Obrigada, viu, pela participação de todos vocês, pelas mensagens. E vamos sim pensar em fazer lives com outros serviços também. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau.